Era mais um aniversário da vovó Galha, aquele mesmo espetáculo anual onde o protagonista não era homenageada, mas seu neto mimado, Timur. Desta vez, porém, algo no convite por telefone já me deixou em alerta. Sevetoca, por favor, venha, o Timur está perguntando por você, disse minha mãe com aquele tom meloso que só usava quando queria algo. Qualquer pessoa com um mínimo de bom senso desconfiaria. Afinal, Timur só se lembrava de mim quando precisava de alguma coisa. Na última vez, foi um pedido de cadeira gamer acompanhado de elogios falsos à minha culinária. 2 semanas depois, ele contava aos amigos do prédio que eu tinha tentado ser mãe, mas tinha fracassado miseravelmente. Palavras dele. Fiquei sabendo por um primo distante. Mesmo assim, fui. Contra todo o instinto, contra a lógica, fui. Porque, apesar de tudo, ainda aparecia. A festa era um caos na sala de 3/4 do meu irmão, balões, 2 bolos industrializados com flores de creme, presentes espalhados. Timur, o centro das atenções, gabava-se para uma garota de que a vovó havia prometido um carro aos 16 anos. Minha mãe ria como se fosse a piada mais engraçada do mundo. Minha chegada passou despercebida. Tive que tossir alto e acenar para que, relutantes, me indicassem uma cadeira vazia. Meu presente, um colar de âmbar que escolhi com cuidado, ficou esquecido na caixa, ignorado. Enquanto isso, minha mãe detalhou para todos como a professora de Timur insistia em colocá-lo em uma turma para superdotados. Ninguém perguntou sobre minha loja, sobre a feira beneficente que organizei semanas antes. Eu era apenas um espaço vazio, um alvo conveniente para reafirmarem sua própria superioridade. Sentaram-me entre 2 estranhos. Um segurava 2 latas de cerveja, o outro pegou minha garfo sem pedir. Não reclamei. Há anos engolia tudo calada. Até que Timur se levantou, foi até mim com um copo cheio de refrigerante, olhando nos meus olhos, jogou todo o conteúdo no meu colo. A vovó disse que você não tem lugar aqui, anunciou, enquanto a mesa inteira explodia em risadas. Minha mãe comentou com a amiga, o Timur só fala o que pensa. Meu irmão até bateu palmas. Limpei a saia com guardanapos, sorri como se nada tivesse acontecido. Mas, pela primeira vez, não era vergonha que eu sentia. Era uma clareza gelada. Eles nunca me quiseram por perto. Nunca. E naquele momento, finalmente, não houve mais como fingir que as coisas eram diferentes. Esperei 5 minutos, me despedi com educação e fui embora. Em casa, abri o notebook. Havia mais de um ano, meu irmão havia me convencido a ser fiadora de um empréstimo para seu negócio em expansão. Na época, eu ainda estava entorpecida pela perda da minha filha, assinando papéis sem ler, apenas para que me deixassem em paz com minha dor. Mas aquela noite mudou tudo. Revoguei a fiança. Bloqueei a linha de crédito. Pela manhã, o carro do meu irmão, comprado há 3 meses com meu aval, foi guinchado. Às 8 em ponto, ele apareceu na minha porta, com aquele mesmo olhar de pânico disfarçado de preocupação que eu conhecia tão bem. Desta vez, porém, não havia nossa mãe para salvá-lo com um cheque, nem eu disposta a fazer de conta que tudo se resolveria. Você tem que consertar isso agora, exigiu, sem um bom dia, sem uma palavra sobre o ocorrido na noite anterior. Como se eu fosse a vilã da história, e não a vítima de anos de humilhação. Quando fechei a porta na cara dele, os telefonemas começaram. Primeiro ele, depois minha cunhada, depois minha mãe. Cada um com sua estratégia, culpa, incompreensão, ameaças. Timur, é claro, não se deu ao trabalho de ligar. Enviou apenas um vídeo de um influencer chorando, sem nenhuma mensagem. Como se isso explicasse algo. Ao anoitecer, outra surpresa, saí tarde do trabalho e encontrei meu carro vandalizado. Chaves riscadas até o metal, espelho lateral arrancado, vidro traseiro estilhaçado. Não precisei procurar muito, as câmeras de segurança mostravam Timur e um amigo, capuzes puxados, rindo enquanto um deles filmava e o outro escrevia algo no meu carro com spray vermelho. Não liguei para ninguém. Não gritei, não chorei, não fiz cena. Apenas observei a destruição em silêncio, sabendo que, pela primeira vez em muito tempo, eu tinha feito a escolha certa. Eles haviam cruzado a linha. E eu, finalmente, havia decidido não permitir mais.
A patética cena de um clipe de rap mal feito, Timur posando com ar de bandido, o amigo atirando um vaso de flores da escada do mercado, nem sequer me fez piscar. Peguei o telefone e liguei para o tio Roma, o único ser racional em nosso ninho de víboras familiares. Ele chegou em menos de meia hora, assistiu às imagens em silêncio. Quando terminou, recostou-se na cadeira, discou para a polícia e passou o telefone para mim. Sem discussões. Não fui eu quem ligou, ele ficou até o final do depoimento. O policial era educado, mas meticuloso. Não era a primeira denúncia contra Timur Mikhailov. Na escola já haviam registrado incidentes, vandalismo, invasão de propriedade privada. Até então, tudo lhe saía impune. Mas com aquelas imagens, não haveria escapatória. Pela manhã, Mikhail apareceu de novo. Dessa vez, ligou para mim enquanto andava de um lado para outro na calçada em frente à minha casa, como se esperasse que eu saísse de cabeça baixa, implorando perdão. Quando percebeu que não obteria o que queria, começou a gritar. Não entendi tudo, mas algumas palavras cortaram o ar. Traidora, sem coração, ainda vai se arrepender. Depois, foi a vez da minha mãe. Uma mensagem de voz, seca como gelo, não sei o que deu em você, Svetlana. Por dinheiro, faz esse escândalo. Por uma brincadeira de criança, quer destruir a família? Eles ainda não entendiam. Nenhum deles. Não se tratava de colha, nem do vidro quebrado, nem das dívidas. Era sobre anos sendo tratada como a parenta pobre, a que se tolera por pena, a que não se ama, mas se usa. Era sobre a erosão lenta e calculada, a convicção deles de que, se eu não explodia, era porque não notava. Achavam que eu me dobraria. Em vez disso, pela primeira vez, eu via seu mundo perfeito rachar e isso era só o começo. A acusação formal chegou dias depois, dano ao patrimônio, artigo 167 do Código Penal russo. O prejuízo ultrapassava o limite para crime. Mais, vandalismo e abuso de poder. Como Timur ainda não tinha 16 anos, o caso foi encaminhado à inspeção de assuntos juvenis. Mikhail e Olga foram convocados à delegacia. Com as imagens, não havia como negar, os rostos satisfeitos, a lata de spray na mão, a encenação para a câmera. Não senti triunfo, nem me considerei vitoriosa. Apenas abri a loja como de costume, varri os cacos de gesso da escada e voltei ao trabalho. Mas o telefone não parou. Clientas me contaram que Mikhail andava espalhando para os conhecidos que eu havia forjado tudo, montado as gravações. Um dos meus fornecedores recebeu a visita da minha mãe, que a alertou sobre meus problemas nervosos desde a tragédia. Não reagi. Em vez disso, sentei-me e comecei a mapear cada fio que nos ligava a todos os laços que, por estupidez, eu havia amarrado em meu próprio pescoço. A linha de crédito já estava congelada. Depois, veio o contrato de sublocação do quiosque da Olga no shopping europeu, eu também constava como fiadora. Em seguida, o adquirim para a loja dela na Ville de Ries. E a caixa registradora, os contratos com a Tinkoff, a Agnip. Tudo pendurado no meu nome. Meu erro. Demasiado generosa, demasiado confiante. Agora, eu retomava o controle. Até o fim da semana, rompi todos os vínculos financeiros, cancelei os contratos de adquirim, revoguei procurações, enviei à Receita Federal um pedido para remover meus dados de todos os documentos vinculados ao MEI dela. Eles não conseguiriam receber um único pagamento sem as verificações para as quais não estavam preparados. Metódico. Frio. Eficaz. A loja da Olga na Ville de Ries foi bloqueada em 2 dias. O contrato de sublocação de Mikhail foi anulado. Na porta, afixaram notificações de rescisão. Ele ligou o dia inteiro, deixou mensagens de voz, ora suplicando, ora ameaçando. No final, quase chorava. Minha mãe também telefonou. O tom havia mudado, você está destruindo a família. Seu pai não teria querido isso. Engraçado. Papai era o único que me via como pessoa, não como um plano B. E então, uma revelação, eles achavam que tudo aquilo era deles. Agiam como se eu tivesse sorte por estar perto. Mas a verdade era outra, tudo se sustentava por mim. Meu trabalho, minha assinatura, minha reputação, meu risco. Nunca valorizaram, porque reconhecer isso seria admitir minha força.
E a ideia de que eu segurava nas mãos o que eles não podiam controlar os enlouquecia. Eles perderam o controle. Cheguei tarde em casa. A vitrine da loja, mais uma vez estilhaçada. Nem se deram ao trabalho de esconder. No chão, uma pedra com um bilhete preso por um elástico, vai suspirar sozinha pelo resto da vida. Não senti medo, nem raiva. Peguei a pedra, prendi a nota na parede do depósito e liguei novamente para o tio Roma. Na manhã seguinte, ele chegou com um advogado, desta vez, para valer. Ação penal. Processo civil. Dano moral, lucros cessantes. Tudo o que a lei permitia. Não discuti, não hesitei. Não se tratava mais de aniversários, nem de colha, nem de vidraças. Era sobre traçar uma linha grossa, definitiva. Eles não eram mais família. Eram apenas pessoas com o mesmo sobrenome. Marcaram a data da audiência de Timur pela inspeção juvenil. Mas o processo civil agora não era só contra ele. Incluía os danos à loja, ao carro, as ameaças sistemáticas. O tio Roma ordenou ao advogado que não deixasse escapar nenhum detalhe. Tínhamos as gravações, o bilhete, testemunhas e um profissional implacável. Pensei que recuariam, que entrariam em pânico nos bastidores. Ilusão. 2 dias depois, uma mensagem de voz de um número desconhecido. Quase deletei, achando que era spam, mas algo me fez ouvir. Uma voz jovem, trêmula, meu nome é Ana. Trabalhava no quiosque do seu irmão, aquele que fechou. No começo, não entendi o que estava acontecendo, mas quando soube do processo, lembrei de uma coisa. Ela havia escutado, semanas atrás, Mikhail e Olga planejando como me declarar louca. Na época, não sabia de quem falavam. Agora, entendia. E acrescentou, a segunda vitrine, ele mesmo quebrou. Liguei de volta na hora. Ana atendeu, a voz ainda tremendo, cansei de me calar. Ela tinha prints de conversas no mensageiro, Mikhail pedindo para comprar tinta, exigindo relatórios. Passei os contatos do advogado. Ela enviou tudo. Naquela mesma noite, outra mulher entrou em contato. Ajudava a Olga com a loja online. Vira notas fiscais falsificadas em meu nome, como se eu fosse sócia. Usavam minha identidade para fechar contratos, conseguir prazos, até devolver mercadorias como se fossem defeituosas. Enviou tudo ao tio Roma antes do amanhecer. O caso deixou de ser um simples vandalismo para se tornar uma acusação criminal séria, fraude, falsificação, uso ilegal de dados pessoais. O advogado atualizou a petição em poucas horas. Eles não estavam preparados. Esperei que entrassem em pânico, que pedissem desculpas, que se calassem. Como se fosse acontecer. Tarde da noite, ouvi barulho lá embaixo. Chequei a câmera do interfone pelo celular. Mikhail, Olga e minha mãe estavam parados em frente à loja, imóveis, apenas olhando para a vitrine, como se esperassem algo. Depois, Mikhail tirou o telefone e iniciou uma live no VK. Assisti em tempo real. Chamou-me de parasita. Disse que eu especulava com a morte da minha filha, que vivia choramingando sobre minha tragédia para extorquir dinheiro. Como se eu tivesse perdido colha de propósito, como se aqueles 6 meses no hospital infantil, as noites em claro ao lado da cama, o quarto vazio fossem apenas um plano maquiavélico para manipular a família. Que eu estava tentando destruir tudo, que precisava de ajuda psiquiátrica. Minha mãe permanecia atrás dele, braços cruzados, rosto de pedra. Nenhuma palavra. Nenhuma tentativa de impedi-lo. Eles não sabiam que eu os observava da janela do apartamento sobre a loja. Não gritei. Não desci correndo. Não antes de tocar levemente a vitrine com os dedos, como se quisesse se certificar de que aquilo era real. Não entrou. Não deixou bilhete. Não tentou justificar nada. Apenas se virou e desapareceu na multidão do domingo à tarde, arrastando consigo o peso de tudo que não foi dito, de todas as oportunidades que deixou escapar, de cada palavra que poderia ter salvado algo, mas nunca veio. Eu não corri atrás. Não mandei mensagem. Não permiti que aquele momento se transformasse em mais uma rodada de um jogo que eu já havia ganado sem precisar jogar. Porque a vitória não estava na sentença do juiz, nem nos números crescentes da conta bancária, nem mesmo na ausência deles na minha vida.
Estava ali, naqueles 5 minutos de silêncio diante da vitrine, o reconhecimento mudo de que, enquanto eles ainda lutavam contra fantasmas do passado, eu já havia construído um futuro sem eles. Na segunda-feira, a equipe chegou mais cedo do que o habitual. Trazeram café, bolos caseiros e uma energia que só existe quando as pessoas sabem que fazem parte de algo maior do que elas mesmas. Uma das meninas, a mesma que me alertou sobre a visita da minha mãe, deixou um envelope discreto sobre a mesa. Dentro, uma foto impressa da câmera de segurança, minha mãe, de perfil, com a mão ainda apoiada no vidro, e o reflexo do movimento dentro da loja projetado em seus olhos. No verso, uma frase escrita à mão, com letra trêmula: às vezes, o que não dizemos grita mais alto. Guardei a foto na gaveta, entre os contratos e os planos de expansão. Não como troféu, não como lembrança dolorosa, mas como prova de que até o silêncio pode ser uma resposta. E, talvez, a mais honesta de todas. A vida seguiu. As encomendas aumentaram. A premiação da Câmara de Comércio chegou, acompanhada de um artigo no jornal local que destacava não apenas o crescimento do negócio, mas a história por trás dele, como transformar dor em oportunidade. Não fui eu quem sugeriu o título. Não precisei. Alguns jornalistas têm um faro aguçado para o que realmente importa. Às vezes, à noite, quando fecho a loja e fico alguns minutos sozinha entre as prateleiras, penso naqueles que ainda insistem em me ver como a mulher quebrada de outrora. Eles não entendem, não há mais espaço para raiva. Não há mais energia para ressentimento. O que sobrou foi uma clareza cortante, como a luz da manhã depois de uma tempestade. Eles escolheram ser espectros. Eu escolhi ser real. E, no final das contas, a realidade sempre vence. Nem sequer hesitei em cruzar a porta atrás dela, nem corri para pegar o telefone com a urgência de discar seu número. Apenas segui enxugando as prateleiras de vidro e conferindo o caixa do dia, porque, naquele momento, sua aparição não significava mais do que a sombra de um transeunte perdido na calçada ao entardecer. Uma coisa estranha, a verdade. Não guardo ódio por essa família que carrega meu sobrenome. Não sinto saudades dos almoços de domingo, onde cada colherada de sopa vinha temperada com julgamentos, onde eu era figurante num teatro alheio, onde minhas palavras tinham o peso de um eco vazio. Não anseio pela mãe que estendia sua proteção a qualquer um, o gato da vizinha, o sobrinho neto do marido da prima, um desconhecido no trem, mas nunca a filha que perdeu um filho e só precisava de um pouco de calor humano. Às vezes, quando a loja bate outro recorde de vendas ou quando a imprensa local destaca nossas iniciativas solidárias, compartilho as notícias com um ou outro primo, aqueles que ainda conservam a humanidade. Faço isso sem triunfalismo, apenas constato fatos, sabendo que eles espalharão a informação pelos canais familiares mais rápido que qualquer boato. E lá, em seus apartamentos alugados ou na casa de mais algum parente distante, eles ouvirão falar dos meus passos e entenderão. Suas maldições se transformaram em bênçãos. Alguns chamariam isso de vingança mesquinha, mas eu prefiro ver como a lei natural das coisas. Quem tentou me afogar, afundou sozinho. Eu apenas aprendi a nadar. E agora, ao adormecer no meu apartamento sobre a loja, ouvindo o silêncio não envenenado por sorrisos falsos, sei de uma coisa: a melhor vingança não é vingança alguma. É uma vida vivida com intensidade, apesar de todos os seus prognósticos.